Deus quer e pode sempre me guardar. Seus braços é forte, seu amor sem par. Seus filhos sou pra nele confiar. Eu sei, meu Pai não falhará. Falar da igreja de São Francisco do Sul é uma honra, porque é uma igreja que tem a sua história. 85 anos, bodas de girassol, tem uma história ampla, terceira cidade mais antiga do Brasil. Ela é muito interessante por ter um início familiar. Essa história começa na década de 30, quando André Bernardino, da cidade de Itajaí, foi estudar em um seminário no Rio de Janeiro. Ele não ficou muito tempo por lá. Teve que sair por ter se envolvido com a vida boêmia. Depois de alguns meses, André contraiu tuberculose. Sem tratamento e nem esperança, só lhe restou uma cama emprestada em um porão de um barco ancorado para a Reforma. Um trabalhador do porto ouviu falar de uma igreja que curava e entrou em contato com a Assembleia de Deus em São Cristóvão. E os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre, pioneiros da igreja no Brasil, fizeram uma visita ao jovem enfermo à beira da morte. Os missionários oraram e um milagre aconteceu. André Bernardino foi curado e no mesmo dia aceitou Jesus como seu Salvador. O tempo passou. E em uma visita à casa de suas tias que residiam em Itajaí, bem próximo ao porto, André realizou um culto e 2 almas aceitaram a Jesus. Chegava assim, em solo catarinense, num lugar conhecido como Beco Pentecostal, o maior movimento pentecostal do Brasil, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E a segunda igreja em Santa Catarina que ele inicia, que ele começa, é a de São Francisco do Sul. Isso é muito importante. São Francisco do Sul é a segunda igreja em Santa Catarina iniciada pelo pastor André Bernardino da Silva, lá pelos idos de 19 de março de 1931. Visitando famílias de pioneiros que lembram nitidamente como começou uma vida de sofrimento, de grandes desafios, de sair pedindo nas casas uma oportunidade para fazer um culto. Aqui, seu lugar aqui na Tapera, era seu povo muito católico, só católico, né? Não tinha outra igreja. Virou o domingo assim, veio o irmão, o Sartírio Loureira, vinha a Maria do Carmo, que era irmã dele, e vinha o irmão Inácio, e aí eles vinham pedindo casa para fazer uma reunião, né? E aí todo domingo eles vinham. Morava ali na Enseada, para lá da ponte. Então ali nós tínhamos uma casinha de um irmão que ele pregava a palavra de Deus, né? Aqui no Paulas, nós congregava aqui numa igrejinha de madeira que tinha ali, que era do pastor Henrique, a casa. E a gente vinha tudo de pé e a gente se juntava aqui tudo e aquela turma. Meu pai, Damaso Matia, fazia as primeiras igrejas aqui. Foi um período difícil, marcado por muitas perseguições. Porque eles diziam que os crentes, esses pentecostes, do Ribeirão para lá não iam, senão eles iam matar tudo. Jogavam pedras, jogavam tudo que tinha, ficava escondido para quando ele voltasse, eles iam matar ele. Mas Deus sempre mostrava outro caminho. Eu sou filha de Marcílio Claro da Costa. Ele foi um grande homem, um grande pregador. Aí o pessoal iam de carroça, sabe? O pessoal da Tapera, da Caraí, iam de carroça para lá. Foram para lá neste dia do batismo, nas águas. Aí ele foi apedrejado, que não existia Cristo preto para eles, lá na Enseada. Ele estava nas águas, batizando as pessoas. E sofreu muito mesmo.
Aí os irmãos tudo pegaram ele, levaram de pedra mesmo. De pedra, ele foi apedrejado e xingado. E ali a gente ficava assustado, né, com aquelas coisas. Fui batizada com 15 anos, nas águas. Eu me batizei logo em seguida que eu me converti, irmão. Eu me batizei nas águas lá na Praia da Figueira. Aí foi a minha mãe batizou-se. O meu pai foi levado para a água com 2 homens agarrados. Quando ele voltou, ele disse, não precisa me levarem. Eu estou forte para sair por seco e trocar a minha roupa. E aí eu passei para a Assembleia, foi com o Fergilo Schmidt. E eu me batizei com ele. O meu avô, Pedro Graudin, era o primeiro homem que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Valinho, o tio Valinho, vou chamar carinhosamente aqui, que é o tio da minha mãe, meu tio avô, ele era músico, e um músico gabaritado. E Valinho, então, ele inicia, lá pelos idos de 1933, a primeira orquestra, a primeira banda de Santa Catarina já, porque era Itajaí, Itajaí era a sede, era a mãe. Ele logo se entrosou no meio do povo de Deus, né? Aprendeu música, começou a tocar saxofone na banda, e a banda quem formou foi o pastor Antônio Eliseu dos Passos, né? Que é mais conhecido por Dico. E então, aí o pastor... Dico e Rosinha. Aí o pastor Antônio Eliseu foi embora daqui e deixou ele na frente da banda. A orquestra era uma orquestra bonita. Eu creio que isso não é coisa do homem, é coisa de Deus. E desde o meu bisavô, que já era músico, eu venho fazendo parte dessa história como músico e me dedicando para me tornar um musicista profissional, e fazer parte da Assembleia de Deus mais e mais com a minha família. Irmão, eu tenho muita experiência com Deus e eu não posso me esquecer. Lembra que caiu um perfume na igreja de Mafra? Se alguém contou isso, mas aquilo se estendeu por aqui. Aí ele orava e pedia, Senhor, eu quero sentir aquele perfume. Aí eu estava lá estendendo roupa, eu acho. Aí ele disse que de repente aquele quarto encheu-se de perfume. Ele disse que não era aqui da terra, era uma coisa do céu. Aí nisso Daniel chorou. Aí ela levantou-se da cama e foi lá ver ele. Quando ela abriu a porta do quarto, ela disse, pai, ai pai, que perfume, ela disse. Aí ele disse, minha filha, esse é o perfume do céu. Ela recebeu cura na hora, Deus. Que eu fui lá para a casa da minha mãe, lá em São Francisco, no Rio Grande, que ela morava. Quando eu dormi, eu vi uma luz grande, uma tocha de fogo bem grande assim, e aquela tocha de fogo entrou por dentro da casa e me curou. Naquela noite, Jesus me curou. A gente pode observar, nas pesquisas que fizemos, que o pastor André Bernardino iniciou esse trabalho. Mas o pastor André Bernardino era pastor em Itajaí e ficava distante para vir atender. Então, propriamente dito, essa obra teve continuidade através desses homens locais, que a princípio não se tinha uma organização eclesiástica, a princípio não tinha um pastor determinado para cuidar de São Francisco, mas isso não foi obstáculo. Deus se utilizou de homens que, após ter se convertido ao Evangelho, estavam assim com essa chama, entusiasmados, e eles mesmos se propuseram a fazer essa obra. Marcílio Claro da Costa, Adolfo Lutzenberg, também foi um grande homem que trabalhou muito aqui em São Francisco do Sul. Nós podemos mencionar o presbítero Damásio, podemos mencionar o presbítero irmão Jacinto, nós podemos mencionar o presbítero irmão João Felício, podemos mencionar o irmão Nazário, irmão Francisco Pascoal, muitos homens que não entraram na galeria dos pastores presidentes, mas que deram assim
a sua vida propriamente dito, trabalhando em prol da evangelização aqui na nossa cidade. E depois, então, estão relacionados os homens da galeria, né, dos pastores, que fizeram um trabalho também excepcional, né, na continuidade do Evangelho aqui em São Francisco do Sul. Pastor André Bernardino da Silva. Missionário Pastor Virgil Frank Smith. Pastor João Ungur. Pastor Emídio Saraiva Grangeiro. Pastor Antonieto Grangeiro Sobrinho. Pastor Osmar Cabral. Pastor Deroci de Andrade. Pastor José Serafim de Borba. Pastor Pedro Isidoro Cardoso. Pastor Satiro Loureiro. Pastor Antônio Ribeiro. Pastor Djalma Cunha. Pastor Sebastião de Souza Francisco. Pastor Adalberto Cardoso. Pastor Norival Davi Rosa. E Pastor Zilmar Miguel, presidente atual. A Igreja Assembleia de Deus, então ela chegou aos seus 85 anos. Que 85 anos não é uma criança, é algo estruturado, é algo que teve crescimento. Grandes foram os desafios, mas aqui está. É uma igreja forte, é uma igreja sólida, é uma igreja que tem seus 30 templos. É uma árvore que deu frutos e é uma árvore que abriga muita gente. Então, olhando hoje, eu vejo uma igreja que pode avançar e muito. A construção do novo templo, do templo sede, é um sonho antigo. Então, olhando hoje, eu vejo uma igreja que pode avançar e muito. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho do céu.